Glória a Deus, amém, irmãos? Que louvor maravilhoso, hein? Cantarei a tua bondade, Senhor. A bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. O pastor Anselmo citou o último versículo do Salmo 23, e é uma realidade, amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Glória a Deus. Cumprimente aí o seu irmão, sua irmã. Diga para ele que é bem-vindo, tá bom? Nesta quarta de milagres, se você crê que vai receber um milagre, fale para ele aí, ó, vamos alcançar o milagre hoje, incentive a fé dele, amém? Tá? Incentive a fé, glória a Deus, aleluia. Já pronto? Então vamos lá, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5. 1 Pedro 5, 5. E aí nós estamos aqui na ARA, Almeida Revista Atualizada, tá? É isso daí, olha. Só que é versículo 5, tá bom? Você pôs o versículo 1 na tela, é o versículo 5, tá bom? Isso daí, olha. Então vamos lá, irmãos, eu vou ler o 5 e vocês lerão o seguinte até nós alcançarmos o 11º. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Vocês, vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. De redor, como um leão que ruge, procurando alguém devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos todos 11? A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. É muito bom estar aqui na tua presença, Senhor. É bom louvar o teu nome, é bom desfrutar da tua palavra. Ó Deus, é bom sentir o teu Espírito Santo, porque a tua bondade nos alcançou, Senhor. Meu Deus e meu Pai, agora fala conosco através desta santa e bendita e poderosa palavra. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, abençoa a minha vida. Meu Senhor, todos nós estamos debaixo da tua mão poderosa. Obrigado, Senhor. Amém, meu Deus. Pode tomar assento, irmãos. Estava meditando neste texto da palavra de Deus e fiquei pensando, tem uma palavrinha aqui, ansiedade. Ansiedade é uma coisa que parece que todos nós temos. Pelo menos um pouquinho assim você tem. Às vezes você fala assim, o pastor Dilson não tem, mas tem. Na verdade, todos nós temos um pouquinho de ansiedade. E o apóstolo Pedro aqui, ele começa então a explicar, ele fala para os pastores, primeiro ali no capítulo 1, versos 2, 3 e 4, depois ele fala para presbíteros, está certo? Ele explica ali para os jovens, para os mais velhos, para os mais novos, como que se deve comportar num relacionamento.
sem ansiedade, mas com humildade, sem soberba, mas com humildade. E o apóstolo Pedro aqui, ele vai explicando com muitos detalhes, e eu creio que a palavra de Deus, irmãos, ela é uma regra para a nossa vida cotidiana. Você pode glorificar a Deus por isso? Você tem o maior livro que é direto da boca de Deus para a tua vida, tá? Você tem tudo para ser ensinado nesta palavra e viver uma vida digna, uma vida onde o nome do Senhor vai ser glorificado, a tua família vai ser abençoada, você será abençoado, os que cercam você também serão abençoados, verão que você é uma pessoa diferente, porque você anda na palavra de Deus. Então o apóstolo fala aqui, irmãos, sobre este assunto tão importante que é esta questão da ansiedade. Segundo a OMS, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. Cerca de 9,3% da população do nosso país é o que tem mais pessoas, e o nosso país é o que tem mais pessoas ansiosas do mundo. Olha que coisa, hein? E depois da pandemia, aumentou mais ainda. A ansiedade atinge todas as classes de pessoas e idades. Nós mesmos que somos cristãos, também somos atingidos com este mal do século. Gostaria de meditar com os irmãos como vencer este mal, à luz da palavra de Deus, visto que a palavra de Deus, ela que é poderosa, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a gente percebe, irmãos, que na realidade é uma questão que se resolve um pouco com psicólogos, com o que mais? Psiquiatras, uma série de tratamentos pode ser resolvido, é claro. Nós não podemos desvalorizar o profissionalismo das pessoas, não é verdade? A pessoa estuda aí 5, 6 anos, psicologia, e ele realmente se torna um técnico. A minha nora, por exemplo, ela é uma psicóloga, atende pessoas, jovens de todas as classes. E então, mas eu creio também, irmãos, que a psicologia, ela é muito importante, mas muito mesmo. Só que nós temos um grande psicólogo, o maior psicólogo que é psicólogo dos psicólogos. Quem que é? Jesus Cristo. Este Jesus, ele nem precisa perguntar, que ele já sabe o que você está sentindo, está entendendo? A psicóloga, o psicólogo faz a entrevista lá, não é verdade? Fica lá um tempo com a pessoa e tenta descobrir lá atrás e vai indo assim, não é verdade? Tem razão, tem suas técnicas. Mas o nosso Jesus também, ele tem uma resposta para a ansiedade. Primeira coisa que nós temos que saber, irmãos, é que a Bíblia relata diversas pessoas que falaram sobre ansiedade ou viveram ansiosos, entendeu? Por exemplo, Elias, um homem de Deus, ele viveu um momento ali de ansiedade da sua vida, só porque ele soube que a Jezabel queria matar ele, falou, amanhã ele vai morrer, está entendendo? Porque ele matou os profetas do Baal, está entendendo? Todos os profetas lá do reino da Jezabel. Então ele ficou ansioso, ele falou, Senhor, eu quero morrer, Senhor. Mas irmãos, mas se fala a verdade, se ele quisesse realmente morrer, ele ficava lá na frente da Jezabel, não é verdade? Melhor é morrer do que viver, né? Né, pastor Anselmo? Ele não queria não, ele estava se escondendo, está entendendo? Mas mesmo assim, irmãos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá, despertou Elias, ele ficou debaixo de um zimbro ali, se lamentando, ansioso, mas o anjo do Senhor despertou ele, trouxe pão, água, ele se alimentou,
E a Bíblia ainda fala assim, que depois voltou a dormir novamente, mas o anjo do Senhor voltou de novo para despertar e falou assim, olha Elias, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Então Deus estava cuidando do profeta. Nós vemos que a ansiedade, irmãos, ela estava na vida de Davi, de Salomão, Jeremias, Jó, tá? Jesus falou muito sobre a ansiedade. Ele não era ansioso, mas ele pregou sobre a ansiedade. Paulo falou sobre a ansiedade. Pedro aqui falou sobre a ansiedade. A Bíblia inteira está repleto de coisas, de pessoas que ficaram ansiosas, que precisavam de uma palavra de alento. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que saber é que Deus cuida de nós. Fala, Deus cuida de nós. Mais forte. Deus cuida de nós. Glória a Deus. Olha, ele fala assim, verso 7. Lançando sobre ele quem? Deus, ou Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lançar sobre Jesus, sobre Deus a ansiedade, irmãos, quer dizer, não é você pegar e só falar para Deus, ou só expressar para Deus o teu problema, a tua dificuldade. É você colocar nas mãos de Deus e descansar. É você colocar nas mãos de Deus e confiar em Deus. Colocar nas mãos do Senhor e aguardar uma resposta de Deus. É você colocar na mão de Deus e crer que Ele vai agir. Amém? Porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. O salmista diz assim, olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém? Eu estava querendo dizer que não era pobreza no sentido de pobreza financeira. Espera aí, irmãos. Irmãos, além de Deus cuidar de nós, olha só. Deus, a Bíblia fala assim, que Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, Ele concede a sua graça. Às vezes, irmãos, a ansiedade toma conta da nossa vida. Mas quando nós colocamos na mão do Senhor, Deus vai vir com bálsamo sobre a sua vida. A Bíblia fala que Paulo, um homem de Deus, Paulo que orava pelas pessoas, que uma vez um rapaz morreu e ele orou e o rapaz ressuscitou, Paulo que pregava o evangelho, Paulo que anunciava, Paulo que defendia o evangelho, Paulo que era um cristão verdadeiro, um cristão sólido, um cristão cheio de fé. E ele testemunha, ele está falando assim, olha, eu conheço um homem, né, que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, subiu até o terceiro céu, olha só. Ele foi ao terceiro céu, não falou que era ele, mas ele foi até o terceiro céu e lá ouviu coisas inefáveis, que não se pode falar ao homem. Depois ele falou assim, disto eu poderia me gloriar, mas foi-me dado, olha só o que Paulo fala, foi-me dado um espinho, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, para que eu não me exaltasse naquilo que Deus já realizou na minha vida, para me humilhar. E por 3 vezes eu orei para Deus tirar esse espinho, para Deus tirar essa coisa ruim de mim, e Deus não quis tirar. Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala, então é na fraqueza mesmo que eu vou me gloriar. Porque quando estou fraco, estou forte. Amém, irmãos? E assim também deve ser o crente, o cristão em Deus, está entendendo? Vem a ansiedade, vem as dificuldades, vem as batalhas, vem as lutas, vem os contratempos, vem os ventos contrários, mas saiba de uma coisa, irmão, se você colocar na mão de Deus, Deus tem poder para socorrer você.
Ah, Deus tem poder para amparar você. Às vezes você pode ser desprezado, abandonado, criticado, pisado, não é assim? Porque tem muita gente que até chorar, estão pisando em mim. Mas como é que é, irmão? Está pisando em você? Como? Você fica deitado e ele pisa assim? Não, estão pisando em mim, estão me desprezando, estão falando um monte de mim. Irmão, muitas vezes nós não podemos dar ouvidos ao que dizem de nós. Abra os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus que está sempre dizendo: eu sou o teu amparo, eu sou a tua ajuda, eu sou o teu escudo, eu sou a tua força, eu sou a graça, eu sou a benignidade, eu sou a bondade sobre a tua vida. Você está aqui porque eu te sustento de pé. Amém, irmãos? E aí por diante, Deus é este Deus animador. Deus nunca põe a pessoa lá embaixo, não, irmãos. Deus quer que você se levante e seja um servo autêntico, mesmo em meio às tribulações e lutas da vida. O apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, quando passava uma tribulação, ele fala assim, eu me gloriarei também nas tribulações. Ô Paulo, você é doido? Me gloriarei nas tribulações. Por quê, Paulo? Porque esta leve e momentânea tribulação vai fazer o quê? Vai produzir para mim um fruto. Vai produzir um efeito de glória eterna. E ele fala assim, ó, eu não atento, eu estou certo. Ele fala desse jeito, lá em Romanos 8, 18, parece, fala assim, eu estou certo de que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, irmão, as coisas de Deus são preciosas, as coisas de Deus são valorosas, as coisas de Deus são magníficas, as obras de Deus são verdade, são glória para a nossa vida, irmãos. E às vezes nós ficamos importando por pequenas coisas da vida. Por pequenos detalhezinhos, ficamos implicando, ficamos falando um monte, não é assim, irmãos? Ficamos retrucando, a ver algum vizinho dar uma perturbadinha, né, assim, e dá uma cutucada em você, você já fica com receio, não é assim, irmãos? Mas, irmão, você tem Jesus no coração, você tem Deus na vida, é melhor do que tudo. Você pode glorificar Deus? Ó, irmãos, é interessante que toda ansiedade, ela reside na alma, você sabia? Reside na alma. Ela não reside no espírito, porque o espírito é a parte mais profunda que tem um relacionamento com Deus, está entendendo? Mas a alma não para, ela está sempre aqui, ó, entre o corpo e o espírito, está entendendo? Sempre colocando alguma coisa na mente. Você pode observar uma coisa, irmãos. A tua mente trabalha, não digo 24 horas, mas às vezes tem mente por aí que sonha a noite inteira, não é assim? A mente está trabalhando, não é verdade, pastor? A mente está trabalhando, tá? A mente não para. Mas tem uma coisa, irmãos, quando você está com Cristo, você tem a mente de Cristo, você vai tendo domínio sobre a ansiedade, as perturbações que vêm, está entendendo? Você vai tendo domínio, você vai expulsando, você vai determinando a bênção de Deus para a tua vida. Amém? Então, queridos, Deus tem cuidado de nós. O salmista fala assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Aí ele declara, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E ele declara, tu estás comigo. Então, irmãos, a ansiedade, ela está habitando na alma, só que a Bíblia fala, refrigera a minha alma. Irmãos, eu fiquei imaginando assim, porque o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, aqueles homens que foram lançados na fornalha lá de fogo ardente,
eu fiquei imaginando, será que eles ficaram ansiosos quando o rei falou assim, ô Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não dobraram-se perante a estátua que eu fiz, então agora vocês vão ser lançados, é de propósito que vocês estão fazendo isto? Eles responderam, ó, ti rei, não compensa nós responder isto, porque o nosso Deus nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Por que eles falaram isso, irmãos? 150 anos antes, o profeta Isaías, lá no 43:2, falando assim, olha, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego olharam um para o outro, falando assim, olha, você lembra que o Isaías profetizou isto? Eu lembro mesmo. Agora é a hora de nós crermos e entrar nessa fornalha. O nosso Deus vai conosco. Glória a Deus. Quando lançaram os 3 lá, não é isso que o rei falou? Falando assim, ó, nós não lançamos 3? Sim, rei, 3. Eu estou vendo 4. Aleluia. Alguém falou, rei, o 4, ninguém lança, ele entra sozinho. Aleluia, é o Deus eterno. Ô rei, como é que eles estão? Eles estão passeando no meio do fogo. Ô irmãos, quem passeia, vocês passearam nesse final de ano, passearam, irmã? É bastante, né? Quem passeia está despreocupado. É verdade ou não é, pastores? Quem passeia está despreocupado. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego estava despreocupado. Nem o chapéu deles pegou fogo e nem cheiro de fumaça. Você pode glorificar Deus? Isso é fé em Deus, irmãos. Isto é, assim, é a ansiedade dominada. Amém? Vamos lá, irmãos. Se fosse eu que fosse lançado assim, eu acho que eu não sei o que acontecer comigo, não. Mas, irmãos, olha só, o salmista fala assim, por que está batido a minha alma? Espere em Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O maior conselho, o maior convite, quem fez para poder tirar essa ansiedade, sabe quem foi? Jesus Cristo. Olha para você ver, abra a sua Bíblia, se você não abre não, deixa eles vão colocar na tela. São Mateus 11:29. Veja o que Jesus falou. O que Jesus falou? Tomai sobre vós o meu jugo. Depois. Porque sou o quê? Manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Espera aí, não tira da tela não, por favor, viu, irmã? Primeira coisa, irmãos, que Jesus aconselhou. Falou o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, vocês sabem o que é. É aquela canga que se colocava no 2 boi, ou 2 cavalos, ou 2 jumentos, para os 2 andarem juntos, nenhum nem para trás, nem para frente, para arar a terra. Jesus falou assim, ó, primeira coisa, se você quiser ser abençoado, se você quer acabar com essa ansiedade da alma, toma o meu jugo. E depois, anda comigo. Quem toma o jugo de Jesus, anda com ele. E ele falou assim, olha, eu vou dar um conselho. O meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo não machuca, o meu jugo abençoa. Quem anda comigo, olha lá, aprendei de mim, vai aprender com Jesus. Glória a Deus. Primeiro tem que andar com Jesus, para depois aprender de Jesus. Amém? Fala, andar com Jesus e depois aprender de Jesus. E depois você vai encontrar o quê? Ó?
achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Você pode glorificar Deus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Sabe por quê? Ele é o único que convida nós, anda comigo, fica comigo, você vai aprender de mim, e você vai encontrar um descanso, você vai ficar descansado. Oh, meus irmãos, muitas vezes está faltando isso de nós. E a gente pensa que esse versículo aqui é só para as pessoas não crentes. Esse versículo é para pessoas que ainda não aceitaram Jesus, e é para nós também, irmãos. Porque nós temos que tomar o jugo de Jesus todos os dias, e andar com Jesus, e fazer o que Jesus fez, e aprender de Jesus, e desfrutar desta bênção de Jesus, que é a paz, que é o descanso para a alma. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos queridos, essa questão aqui de enfrentar a ansiedade, ela é muito importante. Porque muitos estão passando por diversas ansiedades. E você sabe, irmãos, que a ansiedade, ela causa, às vezes, dor de estômago, dor na coluna, o que mais? Tristeza, a mente fica conturbada, ela causa, às vezes, raiva, sabia disso? Né, irmão, pastor Edmar, o que mais poderíamos falar, pastores? Ajuda eu aí. Raiva, tristeza, angústia, depressão, entendeu? Causa dor de cabeça, é verdade? Oi? Insônia, oi, é verdade, irmãos. Insônia, fica perambulando pela noite, não sabe se está no quarto, se está na cozinha. É verdade. Então, meus irmãos, vamos nos encostar em Jesus. Você pode glorificar Deus, vamos encostar em Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, como agora nós podemos triunfar sobre a ansiedade? Olha o versículo 8 e 9 de 1 Pedro, capítulo de número 5. Né? 1 Pedro 5, 8 e 9, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Fala comigo, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, olha, o diabo é adversário, tá? Anda em derredor, olha, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o que você tem que fazer? Resistir-lhe o quê? Firme na fé. Glória a Deus, firme na fé. Irmãos, tem um caso muito sério aqui nesse versículo, sede sóbrios e vigilantes. Sabe por quê? Muitas vezes falta vigilância em muitos de nós. Muitas vezes precipitações. Muitas vezes palavras ditas na hora errada. Muitas vezes palavras que não precisariam ser ditas. Muitas vezes interpretações de palavras erradas. Muitas vezes isso daí tudo vai causando um transtorno tanto familiar quanto em trabalhos, até na igreja, está entendendo? Por isso que a Bíblia fala assim, olha, humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então, meus irmãos, nós temos que seguir este caminho. E se nós quisermos triunfar sobre a ansiedade, nós temos que ter uma vida de fé, resistir firme na fé. Ora, a fé é o quê? O fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. E o escritor aos Hebreus ainda fala assim, ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Oh, meus irmãos, como precisamos triunfar nessas situações. Ora, a fé é o firme fundamento, conforme eu disse. Por isso que Efésios 6:10 fala assim: estai por firmes na fé, tomai o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça. Tome tudo isto e enfrente o inimigo em nome de Jesus. Você terá vitória. Amém? Você terá vitória. Não é uma coisa incerta, é uma coisa certa. Você terá vitória quando você põe Jesus na frente. Então, queridos, e lá em 1 João 5,4 fala assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Você será um vencedor. Só que tem esse detalhe, né, irmãos? Sede sóbrios e vigilantes. Vigia com os teus olhos, vigia com a tua boca, vigia com as tuas maneiras, vigia com os teus palavreados, vigia, porque a Bíblia está dizendo aqui que o diabo, ele anda como leão, mas se você estiver vigiando, você estará tapando as brechas para ele não ter como entrar na tua vida ou entrar na tua família, porque é Jesus na tua vida. Ele agora não é mais como um leão, ele pode ser como um leão, mas você vai ter o leão da tribo de Judá em você, na tua vida. Você pode glorificar a Deus? Olha só, irmão. Daqui uns dias não vai, olha só. Eu peguei até a garrafinha, pastor. Daqui uns dias não vai poder ter mais garrafinha mesmo, né? Amém, pastor Ângelo? Você viu que eu inverti aqui, irmãos? Ó, peguei isso daqui, meu Deus. Meus irmãos, desculpa, viu? Mas olha, queridos irmãos, vocês sabem que Jesus, ele aceita a nossa ansiedade. Paulo fala assim, lá em Filipenses 4, 6 e 7, fala assim, ó, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala assim, ó, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Olha, vamos ler lá, irmãos, olha, vamos lá? Não andeis ansiosos de coisa alguma, todo mundo forte, vamos lá. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha o próximo versículo. Ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, quando você coloca tudo diante de Deus, não vou ficar ansioso, porque depois a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração. Vem uma ansiedade, vem uma luta, uma dificuldade, a paz fala assim, olha, aqui dentro você não tem lugar. Aqui reina a paz de Deus no meu coração. A paz de Deus passa a ser o árbitro da tua vida, o domínio da tua vida. E você andará com muita paz nesse mundo e vai demonstrar paz para o teu próximo, para a tua família. Você pode glorificar Deus, irmãos? Como é importante você colocar diante de Deus. Porque muitas pessoas ficam ansiosas, irmãos. Sabe o que acontece? Aí, aquele negócio do WhatsApp, não é isso? Põe uma carinha de triste, outra hora uma carinha de angustiado, não é isso?
outra hora um negócio lá estranho, não é assim, pastor Hamilton? E vai demonstrando aquilo que a pessoa está. Ao invés de você fazer isso para demonstrar para outro que não pode fazer nada por você, mostra para Deus. Conecta-te com Deus. Você vai ver que as coisas vão mudar. Nós estamos muito acostumados a ficar olhando no celular direto. E olha, observa uma coisa, tem aqueles que perdem muito tempo no o quê? TikTok, tá vendo? Ele sabe. TikTok, e tem outros mais. Mas, irmão, Deus chama você para ter um contato com o Senhor. Amém? Você não é proibido nada na vida, você pode fazer tudo. Só que você tem que fazer com cautela. Amém? Ó, irmãos, para você triunfar sobre a ansiedade, tem que ter uma vida de fé. E você também tem que ter uma vida de oração também, irmãos. Daniel, você vai ser lançado na cova dos leões. E daí? A Bíblia fala que quando Daniel soube da sentença decretada pelo rei, o que ele fez? Foi orar. E a Bíblia diz que na sua casa tinha as janelas viradas para o lado de Jerusalém. E ele foi orar. Voltaram e falaram, rei, o homem está orando de novo, então vai ter que jogar mesmo. Jogou o homem na cova dos leões. Irmãos, a oração, ela ajuda a ansiedade. Daniel não ficou ansioso, sabe por quê? Ele confiava em Deus. Ele esperava em Deus. Quando lançou ele lá na cova dos leões. Quem ficou ansioso, sabe foi quem? O rei. O rei perdeu o sono, tocaram música para ele dormir, e nada do rei dormir. Toca mais uma musiquinha aí, nada, perdeu o sono. De manhãzinha cedo, ele vai lá na cova dos leões e chama, Daniel, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões? E ele esperou um pouquinho. De repente surgiu uma vozinha lá de baixo da cova dos leões. Daniel estava deitado em cima de um leão, fazendo ele de travesseiro. Aí Daniel falou assim, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões e não me fizeram mal algum. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. O meu Deus. Oh, meus irmãos, vamos nos aproximar mais de Deus. Quanto mais você ora, porque a Bíblia fala que Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. E eu e você, quantas vezes nós oramos ao dia? Pastor, eu oro de manhã, antes um pouquinho para o café, depois um pouquinho para o almoço e um pouquinho para a janta. Tá certo? Não, você tem que orar mais. Meus irmãos, a Bíblia diz, se meu povo, olha só, que se chama pelo meu nome, não é assim que diz? Fizer o quê? Se humilhar, o que mais? E orar, e o que mais? E buscar a minha face, e o que mais? E se converter dos seus maus caminhos. Quantas coisas? Quantas coisas? 4 coisas. Humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. E Deus vai fazer o quê? Então, ele fala desse jeito, né? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Toda ansiedade vai acabar. Sabe por quê? Porque Deus vai sarar a tua terra, vai sarar você. Aleluia! Entendeu? Então, irmãos, é muito importante a oração fazer parte da vida do cristão. Você tem que buscar um tempo para a oração.
Inclusive agora, vocês estão sabendo já, né? Nós temos o nosso despertar, né, pastor Hamilton? O despertar começa às 7 da manhã até às 8 da manhã. Eu ia falar até às 8 da noite, mas não, até às 8 da manhã. Entendeu? E é muito bom, né, pastor Hamilton? Já teve lá o pastor Anselmo, pastor Edmar. Eu só não vi lá a pastora Ângela, mas eu creio que brevemente. Brincadeira. Amém. Irmãos, então é necessário a oração. Porque na oração, irmãos, olha só, a Bíblia diz assim, olha, cheguemos, pois, com confiança. Na oração, você chega com confiança. Aonde? Ao trono da graça. Para alcançar o quê? Misericórdia. Achar graça. E que mais? E ser ajudado em tempo oportuno. Irmãos, tem pessoas que vêm buscar a Deus, fica tão ansioso para receber logo, aí Deus dá até um castigozinho nele para falar, não, se acalma aí, você vai receber, mas não é agora não, é no meu tempo. Tem gente que fala assim, ó, Deus tarda, mas não falha, não é assim? Mas o correto é esse, Deus nem tarda e Deus nem falha, Deus chega na hora certa, Deus tem o tempo certo, o tempo oportuno. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Então, queridos irmãos, é muito bom a oração. Eu fico imaginando, porque Jó, que nem o pastor Edmar leu em Jó, né? Mas Jó vivia uma vida de oração, vida de intercessão de seus filhos, entendeu? Depois Jó orou pelos seus amigos, né? Foi aí quando ele redobrou a bênção na vida dele, sabia? Vocês pensam que Jó não passou ansiedade? Lá no capítulo 19, para mim encerrar, tá? Estou encerrando já, porque senão vão puxar o meu paletó. Ó, lá no capítulo 19 de Jó, versículo 14, olha lá, ó. Os meus parentes, o que fizeram? Me desampararam. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. O que mais? Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser o quê? Estrangeiro aos seus olhos. O que mais? Chamo pelo meu criado, ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito, olha que terrível, irmãos, é intolerável à minha mulher. Isso é difícil mesmo. É verdade. Olha só. E pelo mau cheiro que sou repugnante aos filhos da minha mãe. Olha, vamos lá. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. O que mais? Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. O que mais? Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, salvei-me só com a pele dos meus dentes. Agora põe o versículo de número 25. Olha, ele passou tudo aquilo, só que tem um detalhe. Ele fala assim, eu sei, vamos lá, irmão, todos nós juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Olha só, vamos lá. Depois revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. E lá no capítulo 42, ele fala assim, olha, eu só ouvia falar do Senhor, mas agora te veio os meus olhos. Oh, meus irmãos, quanto mais próximo de Deus, Deus tem o poder para fazer de você
uma grande bênção, uma grande vitória, você ser um vencedor sobre as ansiedades da tua vida, sobre as preocupações da tua vida, porque muitas vezes são preocupações desnecessárias, entendeu? Porque eu conheço, irmão, gente que sofre muito. Sofre muito. Às vezes sofre com um filho, com uma filha, porque ou o filho está numa situação assim que nem conversa com a mãe e com o pai, ou a filha também nem dá as costas para a mãe ou para o pai, entra no quarto, fecha a porta, se tranca lá. É assim ou não é? Tem famílias que vivem isto. Um dia eu fui visitar um casal, irmãos. Eu e o casal aqui sentado no sofá, conversando. Fui até levar ceia para eles, né? Eu aqui, e o esposo e a esposa no sofá. Nós conversando e tal. Aí pusemos a ceia assim em cima do... Como é que chama ali? Da sala, né? Pusemos a ceia ali, né? Para nós ler a Bíblia e tal, e celebrar a ceia para eles. Nisso, passou no meio de nós, assim, entre nós e a mesinha, passou o filho da mulher. Ele passou com cara feia, assim. Mas não cumprimentou nem eu, nem a mãe, nada. Eu percebi que a mãe olhou assim, baixou a cabeça de vergonha. Foi lá para o quarto, trancou o quarto, bateu a porta. Irmãos, e tem muitas famílias que vivem isto e é uma ansiedade terrível. Mas eu vou dizer para você que Jesus Cristo, Ele pode reverter este quadro. Jesus pode mudar esta história na vida de muitos jovens, de muitas pessoas que estão presas, que estão cativas pelo mal, cativas pela droga, pela entorpecente, está entendendo? Cigarro, maconha, um monte de coisa. Jesus pode libertar. Você pode glorificar Deus? Você crê nesse Jesus? Crê? Crê mesmo? Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé, irmãos. Glória a Deus. Anderson, vem aqui, canta um louvor aqui, Anderson. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora você nem vai vir aqui à frente, porque depois vai vir depois, tá bom? Mas você que tiver alguma dificuldade de ansiedade, de tribulação, seja com você, seja com um funcionário, seja com um filho, seja com a irmã, com o irmão, qualquer coisa, está entendendo? Que você tiver, põe a mão no coração. Põe a mão no coração e você vai orar por esta pessoa. Você conhece ela, você conhece ele, você sabe tudo que passa, ou seja em casa, ou seja um amigo, seja no trabalho, aonde for. Anderson, canta aí o louvor para nós, vamos ver. Glória a Deus. Vai meditando, tá? Põe no coração. Ó. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como és.
Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então agora, irmãos. Feche teus olhos, apresente a pessoa agora, tá bom? Senhor nosso Deus e eterno Pai. Agora, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, depois de ministrar esta palavra, meu Deus. Ó Senhor, Tu és aquele que pode visitar agora este jovem, esta jovem, ó Senhor, este irmão, esta irmã, Senhor. Ó Deus amado, esse parente, ó Senhor, Tu és poderoso para mudar a história desta vida, meu Pai. Dar uma libertação total, tirar toda a ansiedade, toda a tribulação, toda a dor, toda a impaciência, toda a braveza, todo o mal, em nome de Jesus. Nós declaramos uma grande vitória para estes irmãos que estão com a mão no coração agora, Senhor. O Senhor é Deus que está ouvindo a nossa oração e declaramos esta bênção para louvor e a glória do Teu nome. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.